Aqui a 4 representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, Sr. Camilo Azevedo, José Manuel Silva Lopes, Rui Madruga e Fernando Andrade. Portanto, todos sabemos já quais são as regras do jogo. Houve aqui um pequeno acerto. Hoje tivemos uma reunião da Comissão de Coordenadores com a mesa e portanto, decidimos fazer a grelha com a ordem dos grupos parlamentares. Vai ser rotativa a partir de hoje. Ou seja, hoje começamos com o PSD como primeiro partido, mas segue-se uma ordem decrescente. Amanhã é o PS o primeiro e todos vão subindo na escala e, portanto, vamos fazendo a rotação entre todos os grupos parlamentares para não serem sempre os mesmos a falar em primeiro lugar e os mesmos a falar em último lugar. Portanto, Sr. Camilo Azevedo tem até 8 minutos, se desejar utilizar esse tempo, para fazer, digamos, uma explanação inicial acerca da posição, do vosso parecer, sobre as propostas de lei da alteração da lei da rádio, da lei da televisão e do estatuto da RTP. Portanto, é isso que está aqui neste momento em causa e é isso que lhe peço, portanto, transmita qual é a posição da Comissão de Trabalhadores. Tem desde já a palavra. Muito boa tarde, senhores deputados. Para nós, trabalhadores da RTP, regressarmos aqui à Comissão de Ética, depois de um grande interregno, de certo modo nos comove. Porque, efetivamente, depois de 2 anos muito conturbados, com muitos cenários para a RTP, neste momento surge também um cenário, que é este cenário legislativo. E nós chamamos a este cenário porque achamos que esta lei, efetivamente, não vai ao essencial. E não vai ao essencial porque cria esta nova figura do Conselho Geral, mas o essencial sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão é o financiamento. E, como costumamos dizer, esta lei deixa, no âmbito do seu contrato, um contrato com mais obrigações, mas com menos dinheiro. E, efetivamente, esta quadratura do círculo que se pretende com esta lei não será possível fazer, porque há aqui um problema grave de financiamento, há um problema grave que eu já alertei vários dos grupos parlamentares que nos quiseram receber sobre o problema da liderança da empresa. Há um problema grave de falta de pensamento na empresa de uma estratégia. Há vários problemas que, neste momento, se passam diariamente na RTP. O que sucede neste momento é o definhamento da empresa e que não há lei nenhuma, mesmo com princípios ímpios de mais democrata ou menos governamentalizado ou mais, que dê um rumo à RTP. A criação do Conselho Geral Independente, segundo o Ministro, visa garantir a independência da RTP. Mas nada neste contrato garante que assim seja. Antes, pelo contrário, porque ao manter, de acordo com a lei que existe, o controle financeiro da empresa no Ministério das Finanças, o que vamos ter é um órgão que fica ao lado com zonas de sombra de competências. Nós ainda não entendemos que competências vai ter aqueles órgãos todos. Isto é, há competências que são da ERC, outros do Conselho de Opinião, outras do Conselho Geral, e como é que isto se articula? Mais a Comissão de Ética. Qual é o papel da Comissão de Ética? Para nós, Comissão de Trabalhadores, a Comissão de Ética devia ser o sítio da sindicância sempre do serviço público. Foi sempre isso que defendemos. Mas reparamos que, por exemplo, um acontecimento que se deu há pouco tempo, que foi exatamente um dirigente do PSD que se comprometeu num canal de televisão que ia prestar as contas de todo o ato de gestão ruinosa que foi o Nuno Santos,
que apresentar e veio aqui à Comissão e a Administração não quis prestar essas contas. Ora, nós sabemos que o trabalhador Nuno Santos efetivamente estava disposto a pôr as contas, e as contas não é só o que ele recebeu de indemnização, será também quanto custou à empresa em termos de assessoria jurídica e todo esse processo. E essa sindicância que podia ser do Parlamento não foi respeitada. Isto é, neste momento, qualquer órgão da RTP que tem de sindicar a administração não é respeitado no sentido da lei. Por exemplo, esta Comissão de Trabalhadores não é recebida pela administração há anos. E, efetivamente, não nos é fornecido os dados mínimos que vêm na lei. Por isso há aqui um problema. O problema não é de lei, o problema é de fazer cumprir a lei que existe ou que existe. Por isso, este Conselho Geral vai ser mais um órgão que não vai ter informação na RTP. Porque é preciso uma ética de cidadania diferente para a RTP. E, no nosso entender, só sendo diferente a ética dentro da RTP é que prestamos serviço público. Agora, como os senhores deputados sabem, o definhamento da empresa continua. Continua o que nós continuamos, e houve aqui um membro da ERC que o disse, a dizer exatamente que a rádio tinha desaparecido na RTP. Nós concordamos com isso. Efetivamente, o que foi feito das redações, da forma como está distribuído os espaços e isso, exatamente está a suceder isso. RTP2, as repetições de programas sucessivas, alguns programas 45 vezes. A falta de aprovisionamento de programas no Canal 2. Por isso, são uma data de problemas. Mas neste momento há problemas muito graves. Por exemplo, falou-se aqui agora com este termo externalização. Neste momento, nós temos mais um plano de saídas, mais pessoas que são quadros fundamentais que se vão embora da empresa, mas o que é isto que se passa? Por exemplo, os nossos carros exteriores vão ser entregues a uma empresa de fora, neste momento. A externalização total já não é o outsourcing, como foi aqui dito. É pior, é uma empresa que toma conta das ferramentas da RTP. Isso é o que se está a passar neste momento. Por isso, depois há mais problemas que são importantes e que são de Estado. Por exemplo, o que é que se passa com o arquivo? Nada é feito. Eu já falei, inclusive, com o PSD, quando cá estive, que era urgente atuar em relação ao arquivo. As nossas informações, por exemplo, o arquivo tem um armazém que é o DAM, esgota há 2 anos. Não há onde arquivar os conteúdos deste momento. Neste momento, a ordem, por exemplo, dos conteúdos de alta definição, é arquivar em tecnologia de há 20 anos. Isto é, em baixa definição. Fica lá o conteúdo, mas com qualidade de há 20 anos. Isto é a mesma coisa que fazerem exatamente, em vez de papel, fazerem em tábuas da Síria, em barro, os documentos. Por isso, o que se passa no arquivo é urgente que os senhores deputados, todos os grupos, lancem mão. É preciso salvar a Torre Tombo do audiovisual rapidamente, porque não há armazém. Isto é, não há uma política dos servers e, neste momento, está sem risco de perder o arquivo de hoje. Não é o de ontem, é o de hoje. Isto é, não há espaço onde arrumar os acontecimentos de hoje. Isto está-se a passar e é preciso fazer alguma coisa. Nós falamos disto porque o arquivo é uma obrigação que nós sentimos no financiamento, bem como o museu e outras obrigações de serviço internacional, que nós entendemos que tem de ser mesmo o serviço público a tratar. Não o serviço público a tratar e o orçamento de Estado a pagar. É uma obrigação de Estado que transcende uma empresa que também é uma instituição. Eu ponho a seguinte razão: ninguém questiona o papel da Biblioteca Nacional nem da Torre Tombo, neste momento, aqui nesta sala. Por isso, alguém tem de pagar isso. Por isso, é urgente uma definição de política de arquivo de audiovisual de Estado, neste momento, e o financiamento para isso, porque, senhores deputados, está-se a perder a memória dos dias de hoje, em que os senhores são protagonistas do país, porque não há espaço onde arrumar. É muito simples. Por isso,
O que eu queria dizer em face disso, já estão 8 minutos e 20, por isso vou terminar com isto. Muito obrigado. Vamos então começar desde já com o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Maria Conceição Caldeira. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados. Um cumprimento à Comissão de Trabalhadores na pessoa do seu Presidente. Como nota prévia, e uma vez que falou no financiamento e nas reduções de financiamento, como nota prévia dizia que a RTP, como qualquer organismo ou entidade deste país, na situação de crise que vivemos, não podia ficar de fora dos sacrifícios, como todos ficamos. Pronto, posto esta nota prévia, gostaria de lhes dizer que o Governo, sustentado por esta maioria parlamentar e no seguimento da sua política reformista e com o intuito de trazer paz e estabilidade à empresa da RTP, apresentou as propostas de lei que estão em discussão. Estas propostas de lei consubstanciam uma visão estratégica, sustentável e transparente para a estação pública de rádio e televisão. Com o objetivo de melhorar, recolher sugestões e esclarecimentos, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP promoveram a audição de todas as partes envolvidas. Pretende-se que as propostas de lei ora em discussão reflitam de uma forma o mais fiável possível aquilo que os portugueses querem e esperam do serviço público de rádio e televisão. Feita esta introdução, vou entrar num tema concreto, o Conselho Geral Independente, que aqui referiram e que diversas entidades têm considerado como uma mais-valia. O Governo propõe-se um novo modelo de governo com a criação do Conselho Geral Independente, reforçando assim a transparência, a independência e o pluralismo da comunicação social do Estado. Este Conselho Geral Independente terá como função a supervisão e fiscalização da ação do Conselho de Administração no exercício das suas funções e no âmbito do cumprimento das obrigações do serviço público. O Governo, de boa fé e de uma forma transparente, transfere para este novo órgão os seus poderes de supervisão, não se demitindo das suas obrigações, mas sim criando as condições apropriadas para esta supervisão e sem o risco de governamentalização. O que se pretende é menos Estado, menos Governo. Reflexo desta procura de independência e da sua implementação são, desde logo, os requisitos de escolha dos seus membros e a sua nomeação. Querem-se personalidades reconhecido mérito, assegurando uma adequada representação geográfica, cultural e de género, com experiência profissional relevante e com indiscutível credibilidade e idoneidade pessoal. Personalidades com capacidade de prestarem serviço público numa casa que tanto os deve honrar. Quanto à sua nomeação, esta deixa-nos tranquilo. 2 membros serão nomeados pelo Governo, 2 pelo Conselho de Opinião e os outros 2 serão cooptados pelos anteriores. Prevendo estas propostas de lei a inclusão de um membro dos trabalhadores no Conselho de Opinião, para além de um membro das comunidades portuguesas, vê-se assim reforçado o poder e a importância que os trabalhadores representam e aos quais tanto este Governo como esta maioria são sensíveis. Com esta representação dos trabalhadores, neste órgão tão importante e que tem o poder de nomear os membros do Conselho Geral Independente, creio estarem salvaguardados os direitos dos trabalhadores. Com esta maior representatividade nos órgãos que constituem a empresa de comunicação social pública, acautela-se a independência e fomenta-se a transparência da mesma. No entanto, como sempre, estamos disponíveis, e aqui estamos, a ouvir a Comissão de Trabalhadores, o que a Comissão de Trabalhadores tem a dizer a respeito, e por isso lhes pergunto que sugestões possuem para a resolução das vossas inquietações. Não podemos deixar de efetuar uma referência a todos os trabalhadores da Rádio e Televisão Portuguesa, porque eles são o pilar do serviço público de rádio e televisão. Temos consciência que a reestruturação da empresa, da qual fazem parte, levou à saída de trabalhadores que supostamente estariam em excesso, mas também levou à saída de outros membros essenciais, em algumas áreas que agora importa reforçar. Mas, de todo modo, importa salientar que tanto este grupo parlamentar como o Governo estão sensíveis e atentos a esta dinâmica e, não querendo imiscuir-se nos assuntos de gestão, tomará boa nota destas preocupações e diligenciará no sentido de encontrar uma solução. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Camilo Lourenço, portanto, quem fala agora é a Sra. José Manuel Silva. Continua a Sra. Camilo Lourenço. Camilo Azevedo.
O Lourenço é o outro. É outro. É uma troca que tem de ser retificada em ata. Pois, fica retificada no minuto, não é? Exatamente. Não quer confusões? Não quero nenhuma confusão. Muito bem. Então, tem agora a palavra para responder à Sra. Deputada. Sra. Deputada, o importante disto, seja com este pacote legislativo ou anterior, porque o que há é umas mudanças só pontuais na lei, é que o que está escrito na lei e no contrato seja auditado em termos de qualidade e quantidade. E nada é auditado. Isto não pode ser uma abstração jurídica. O que existe é uma realidade, que é uma empresa, existe uma programação, e isto tudo tem de ser auditado. Porque o problema até agora é de duas formas. É o financiamento e a missão. Outra é a estratégia. Se nos perguntar a nós, trabalhadores, qual é o projeto que existe para a RTP neste momento, nós não o sabemos. A única coisa que existe é, por exemplo, rescisões. Todos os dias são confrontados com rescisões de pessoas e cortes que é evidentemente que é uma empresa que vai ficar mais frágil. Mas, efetivamente, o problema é qual é a missão da RTP. Isso não é respondido pelo poder político. É aqui o poder político que tem de responder qual é exatamente a missão que nós temos. Porque, efetivamente, por exemplo, eu há bocado, quando sugeri isto do arquivo, o que é que os senhores deputados vão fazer para salvar o arquivo? Que, neste momento, a responsabilidade sobre o arquivo é dos senhores deputados, não é minha. Porque já falei a todos os grupos parlamentares do problema do arquivo, que urge salvar, e ninguém faz nada. Por exemplo, isso é uma questão que transcende o que me disse. Agora, sobre os trabalhadores em excesso, Sra. Deputada, qual é o projeto? A Sra. Deputada sabe qual é o projeto para a RTP? Sabe qual é o projeto? Como é que vão ser os canais? O que eu sei é que o Canal 2 às vezes já teve audiência 1.3 e repete programas 45 vezes. Por isso, efetivamente, o que nós exigimos é saber qual é o projeto para a RTP em termos de serviço público, para dar sugestões. E isso não existe. Por exemplo, o Conselho Geral é independente, há aqui uma estratégia, mas não é... Qual é a estratégia? Qual é o projeto de televisão e de rádio que querem para o futuro? Para não falar exatamente como é que o poder político vai corrigir aquela asneira que continua do TDT e da distribuição. Por exemplo, já sabemos hoje que o 5º canal já não vai existir. Aquele problema acabou. O que é que vão pôr no TDT em vez do 5º canal, que hoje a partir de hoje vai deixar de existir, esse problema que estava? Isso são perguntas que eu faço aos senhores deputados, porque a responsabilidade sobre a RTP não é nossa, dos trabalhadores. É do poder político. Terminou-se. Aqui a questão é que a audição é para os deputados colocarem questões a Vossas Excelências e não para Vossas Excelências virem aqui fazer uma audição aos deputados. É preciso não inverter os termos. Pronto, mas sugestões não são perguntas, não é? Portanto, sugestões são afirmações, mas pronto. Vamos continuar. Agora vamos ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Comissão de Trabalhadores da RTP, que sempre tem acompanhado este processo e os vários processos relativos à televisão com muito detalhe, com muito rigor e, em particular, já anteciparam uma das questões que iria colocar, que é precisamente quanto à definição do que é prioritário em sede de Serviço Público de Rádio e Televisão. E, de facto, colocam a questão na tónica que nos parece ser aquela que é mais acertada. Fundamentalmente, a RTP depara-se com um problema de financiamento e estas alterações legislativas, no fundo, não se dirigem à resolução do principal problema. Portanto, eu iria começar pelas alterações, mas tendo em conta o que já o disseram, até começava precisamente por aí, colocando uma questão em cima da mesa que diz respeito à execução do contrato de concessão tal qual ele nos é apresentado. Ou seja, com este contrato de concessão e com os meios financeiros que lhe estão associados, a pergunta fundamental é se acham que é possível cumprir as obrigações de serviço público que continuam a constar do contrato de concessão, uma vez que só com a contribuição de audiovisual e com as receitas da publicidade e sem indenização compensatória parece-nos francamente insuficiente não só modernizar e equipar tecnologicamente a RTP
para enfrentar a passagem a outras plataformas, que é o desafio de todos os meios audiovisuais no momento, mas sequer até para cumprir a sua missão no que respeita às duas componentes pelas quais temos o serviço público e que são particularmente relevantes, com ênfase em particular na informação. Dito isto, efetivamente, já agora, portanto, sublinhando-se este aspecto e, portanto, tendo já até a Comissão de Trabalhadores dado nota que partilha também desta leitura de que o financiamento é o mais, acaba por ser o mais relevante, não queria deixar de esmiuçar, de facto, aquela que é vista como a principal alteração ao diploma. No fundo, o Conselho Geral Independente. Porque nos parece que, sem prejuízo de, como disse, não ser esta uma questão prioritária e em relação à qual nos parece que a intervenção principal devesse ter lugar, colocam-se dúvidas mesmo como poderá funcionar o Conselho Geral Independente em articulação com os demais órgãos da empresa. Nomeadamente, quer na sua relação com o Conselho de Administração, ou seja, se de facto ele se configura como uma sombra do Conselho de Administração, ou se a sua função é meramente certificatória do início de funções e potencialmente suscetível de proceder à admissão do mesmo, ou se verdadeiramente ele vai ser uma instância de acompanhamento da atividade do Conselho de Administração, em cujo caso depois se colocam dúvidas sobre a sua compatibilização com o Conselho de Opinião, por um lado, com o próprio Conselho de Administração, e saber até que ponto é que, e esta é para nós a questão mais importante em sede de Serviço Público de Rádio e Televisão, como é que se articula a independência necessária aos diretores de programação e de informação. Porque eu acho que essa é uma matéria que, num momento em que se discute um diploma relativo ao reforço das condições de independência, a mera presença do Conselho Geral Independente não é garantia de que essas duas figuras, que parecem ser estruturantes e fundamentais para o funcionamento com a independência, quer da programação, mas em particular da informação, que ela esteja assegurada, porque as cadeias de resposta continuam a ser as mesmas e, portanto, à partida continuarão a reportar junto do Conselho de Administração. Um aspecto que também referiram e que também nos parece relevante, enfim, fizeram até expressa alusão aqui à Comissão, é precisamente como é que se articulará e como é que se garante que há intervenção parlamentar no acompanhamento desta matéria. Se assumimos que o Serviço Público de Rádio e Televisão é constitucionalmente relevante e é relevante porque é estruturante para a democracia, de facto, não vemos aqui um reforço do papel da Assembleia da República no acompanhamento destes trabalhos e até surge também menorizado e, portanto, paralelamente a tantos órgãos com capacidade de intervenção, muitos podem opinar, mas dificilmente se encontra quem é que pode chamar à pedra uma administração, quem é que pode efetivamente responsabilizá-la. Porque o próprio Governo também recua no sentido em que diz que passa a ser da responsabilidade do Conselho Geral Independente as orientações e a fixação do plano de atividades e também a designação do próprio Conselho de Administração. No fundo, corremos o risco de não haver a quem prestar contas e, portanto, perguntava-vos se a percepção que fazem desta matéria é ou não a mesma. Depois, queria também aproveitar para colocar uma questão relativa digamos, à organização e à expansão territorial, isto é, à implantação territorial da RTP, em particular em relação a três aspectos. Por um lado, aos dois centros de produção, ou melhor, aos dois centros das regiões autónomas, portanto, Açores e da Madeira, em relação aos quais ainda não temos dados concretos quanto a qual é que poderá ser o caminho de futuro, quanto à sua articulação e quanto ao eventual reforço da autonomia financeira e editorial local, mas da perspectiva da Comissão de Trabalhadores e da perspectiva do que os vossos colegas no terreno, nas regiões autónomas, podem ter que seja relevante para este debate, também perguntava o que é que podem trazer à colação. E o mesmo em relação ao Centro de Produção do Norte. Aí a questão é diferente, é certo, mas em relação ao Centro de Produção do Norte, de facto, as dúvidas são significativas, porque já ouvimos de tudo um pouco quanto ao que pode ser o seu destino e até que ponto é que, da vossa perspectiva, enfim, é verdade que iremos ouvir também a Subcomissão de Trabalhadores mais tarde, mas, portanto, desde já que se fala dos pontos focais regionais, também gostaria de colocar a questão. E depois também, mais uma vez, abordou duas outras questões que eu também iria abordar que me parecem também fundamentais. A do arquivo. Efetivamente, como é que se constrói neste momento e como é que podemos, no momento em que revemos a lei, é verdade que o que importa é depois cumprir a lei, mas se acham que, mesmo em sede de definição da lei, se valeria a pena reforçar as obrigações em sede de arquivo e criar condições para que isso ficasse explícito e claro que há uma missão que a RTP desempenha e que eventualmente até pode ser uma fonte para remunerar as tarefas que desempenha e por aí também permitir aligerar a situação financeira que é problemática no que respeita a muitos destes custos de manutenção de equipamento e de tecnologia necessária para salvar hoje o que é arquivável. E depois, finalmente, a questão da TDT. Efetivamente, quando temos uma plataforma disponível para reforçar a oferta e tendo em conta que, e aqui também com, enfim, sem prejuízo de poder dizê-lo, com responsabilidade também e com erros cometidos pelo Partido Socialista no passado, porque não aproveitámos devidamente a oportunidade de abrir a TDT a outros canais, mas isto não nos deve prejudicar e não devemos ficar com o debate fechado. Em definitivo, olhar, por exemplo, para a RTPI ou olhar para os vários canais da RTP e verificar se não devem ter passagem para essa plataforma. Muito obrigado. Isso também não é uma forma adicional de dar sustentabilidade à empresa. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Camilo Azevedo, tem a palavra, por favor.
É evidente que muitas das preocupações do Partido Socialista nós as defendemos. Por exemplo, nós ainda não sabemos nada o que se vai passar na Madeira dos Açores. Neste momento o que sabemos é que os Açores é uma televisão-museu com equipamento absolutamente obsoleto e que saíram trabalhadores de lá. Por isso, não há recursos humanos nenhuns que subsistem, por exemplo, para o grupo de quantas ilhas, Madruga? Para 9 ilhas, há uma delegação com... Não. Os Açores era bom. Relativamente ao que aconteceu a RTP Açores e a RTP Madeira, andamos há vários meses, para não dizer há mais de um ano, a tentar perceber o que é que vai ser a RTP Açores. Criaram-se grupos de trabalho, quer da parte da tutela, quer da parte do Governo Regional, e andámos a discutir que o Governo Regional queria ficar com 51%, queria-se criar uma empresa regional, foi prometido nas eleições, andou-se para trás e para a frente, chegou-se à conclusão, quando apareceu o contrato de concessão, o Governo Regional, desculpem o termo, saltou-lhe a tampa e disse que não tinha sido ouvido nem achado e acabou. Portanto, andamos a brincar para trás e para a frente com o que é que vai ser. Se não se consegue definir numa empresa da dimensão da RTP Açores, na área da RTP Açores, aquilo basicamente é um espelho do que está a acontecer no resto do país. Há outra coisa que é preciso lembrar. A RTP Açores também tem um arquivo próprio. Também tem um arquivo próprio que também está completamente em risco, mas não está em risco de daqui a um ano não ter espaço. Não, está em risco há muito mais tempo. Em condições, grava-se o arquivo da RTP Açores, em condições, o termo definido é miserável. Os recursos humanos nos Açores foram degradados de tal forma que, pelo que eu sei, a Delegação da Horta, que tem a seu cargo várias ilhas, nomeadamente o Faial, o Pico, possivelmente São Jorge, Flores e Corvo, tem os recursos humanos, podem-me desmentir, mas os recursos humanos da RTP Açores são ínfimos. Se acontecer alguma coisa relativamente importante, não existem que ir pessoas de Ponta Delgada ou da Terceira fazerem esse trabalho, que também esses recursos são escassos nessas áreas. Relativamente à RTP Açores, pura e simplesmente, depois de todos os grupos de trabalho criados, o que se conseguiu fazer é, não se conseguiu perceber qual era o que é que ia ser a RTP Açores. Criou-se um problema político onde não devia existir, mas a verdade é que não se conseguiu criar, não se conseguiu sequer definir, do ponto de vista político, o que é que se queria que fosse a própria RTP Açores. Andamos neste dilema, nem a tutela diz, apresentou um contrato de concessão relativamente idêntico ao anterior, ponto final, parágrafo. Não se sabe o que é que vai ser. Só há uma coisa muito simples que isso nós sabemos. A RTP Açores, do ponto de vista de meios técnicos, não existe, ou o que existe é completamente ultrapassado. Sai muito mais caro à RTP ter um serviço público de televisão nos Açores com aqueles meios do que renovar aquilo com um sistema muito mais evoluído, que pouparíamos imenso dinheiro, e andamos a trabalhar com equipamento, desculpem o termo, da idade da pedra, quando a coisa podia evoluir de uma maneira muito mais simples. Agora, relativamente à posição da RTP Açores, é uma coisa muito simples. Empurrou-se com a barriga para a frente e não se resolve nada, nem sequer se consegue definir o que é que quer que seja relativamente à RTP Açores. A única coisa que ficou definida foi no Parlamento Regional, os senhores deputados da Assembleia Regional, com o acordo do Governo Regional, pelos vistos a única coisa que sabem é que querem passar a transmitir o plenário da Assembleia Regional, que se reúne uma vez por mês, uma semana em cada mês, na RTP Açores. Essa é, pelos vistos, a única coisa que lhes interessa é ter uma semana do Parlamento Regional. O Serviço Público de Televisão, nomeadamente para os Açores, nós achamos que é muito mais do que isso. O objetivo da RTP Açores não é esse. Muito bem. Ainda há um minuto, não sei se querem utilizar. Não, faltou aqui a falar exatamente do problema do Conselho Geral e como órgão, porque nós ainda não percebemos onde é o limite das competências de uns e dos outros, e vamos ter aqui entropias de vários presidentes, de várias personalidades, e de que forma... Nós não podemos esquecer que toda a gente, como no futebol, gosta de ser diretor de programas e de informação. Isso não podemos esquecer essa realidade. E o que sucede é que vai, efetivamente, criando isto, nós achamos a lei absolutamente, neste momento, insuficiente quanto ao problema de diretor de programas e informação,
porque, por exemplo, neste momento há um problema de perceber quem é que é o diretor de informação dos canais internacionais, há o problema de saber quem é o diretor de informação da multimédia. Isto é, há um desajustamento de uma lei que estamos a acabar de fazer em relação a esta realidade. E, por exemplo, neste momento, é muito complexo saber quem é o diretor de informação da multimédia e saber quem é o diretor de informação dos canais internacionais, apesar de verem isso, efetivamente, nas fichas técnicas. Por isso, eu pedia um bocadinho, aos seus deputados, um bocadinho de ponderação nestes problemas, porque acho que a lei está atrasada. Isto é, se o modelo de Conselho Geral é um bocadinho importado de outros ventos, depois há aqui um problema, por exemplo, a multimédia, que é uma zona nova de informação, e a informação do canal internacional, quem é o diretor de informação disto? Nós pretendíamos saber isso. Muito obrigado. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do CDS-PP. Dou a palavra ao Sr. deputado Raul de Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, dar-vos as boas-vindas. Ouvimos com atenção a vossa explanação inicial e as vossas declarações, entretanto, e deixava-vos, para não estarmos aqui num exercício de repetição, nós compreendemos os vossos anseios, muitos deles são também nossos. Não escondemos nem omitimos a preocupação que temos com a falta de rumo estratégico, de identificação de objetivos, de personalidade que a rádio e a televisão de Portugal têm tido ao longo dos últimos anos. Andaram durante muito tempo ao sabor dos ventos políticos, atravessaram períodos de indefinição, ultimamente viveram uma época exclusivamente dedicados ao saneamento financeiro, que era preciso, que era urgente, que devia ser feito, mas que não devia ser feito em colisão ou pelo menos em ignorância daquilo que é a RTP, que é um prestador público de serviço de televisão. E neste momento partilhar convosco a nossa visão desta questão. Primeiro, ouvimos de forma consistente, de forma sistematizada, e é-nos proposto como base de trabalho uma ideia da RTP. Muito claramente, com o que se pretende para o Canal 2, com o que se pretende para o Canal 1 e com o que se pretende, muito importante também para nós, para a RTP Internacional. Nesse sentido, dizem-nos que o Canal 2 será um canal mais cultural, o Canal 1 um canal mais generalista, mas regulador de qualidade do mercado, que nos parece bem, e uma fortíssima aposta na RTP Internacional. É um rumo que, muito francamente, é discutível como todos os rumos, mas é um rumo que, muito francamente, a nós nos agrada. Dizer que também nos preocupa a questão da rádio no universo RTP, porque é Rádio e Televisão de Portugal. Agora, também dizer-vos que encontramos uma maior estabilidade, uma maior identificação e uma maior força de marca na rádio do que na televisão. Nós hoje não sabemos, até agora não sabíamos, ao longo dos últimos já muitos anos, o que encontrávamos quando ligávamos o Canal 1 ou o Canal 2 da televisão. Sabemos exatamente o que vamos ouvir quando ligamos a telefonia e sintonizamos a Antena 1, a Antena 2 ou a Antena 3. Portanto, há pelo menos uma imagem de marca definida, uma qualidade de informação que torna, por exemplo, a Antena 1 no benchmark do mercado noticioso de rádio em Portugal. Há a questão da música erudita e da música mais de nicho na Antena 2, e há uma promoção extraordinária da nova música portuguesa na Antena 3. Isto não acontece nos canais de televisão. Nós continuamos a não saber o que vamos encontrar quando ligamos o televisor. E é isto que nos preocupa, e é nesse túnel que nós começamos a ver uma luz ao fundo. Portanto, há pelo menos um plano de intenções muito claro para dotar de personalidade própria os canais da RTP. Portanto, nesse sentido, eu fazia-vos uma pergunta que nos parece importante, que é a não obrigatoriedade de ser a RTP2 o único canal a assumir o caderno de encargos do serviço público.
poder haver uma dispersão entre os canais de sinal aberto, portanto, para o cumprimento do caderno total do serviço público. Isto parece-nos que nos dá aqui alguma amplitude de manobra, alguma capacidade de afirmação dessa personalidade e, portanto, uma distribuição melhor. Também o que pensam em relação à RTP internacional. E depois, em termos de RTP2, muito importante para nós, a questão do Centro de Produção do Porto, que para nós é fundamental, e sou-vos muito franco, obviamente que cada emprego hoje em dia é importantíssimo, não só para o trabalhador, não só para as suas famílias, mas é importantíssimo para o país. Agora, a RTP Porto para nós vai muito além disso, não se trata só de manter aqueles postos de trabalho, trata-se de ser um ativo específico, com mais-valia no setor audiovisual a nível do país e de dever ser preservado e valorizado. Portanto, mais do que tudo, é um ativo que o Estado e que todos nós, apoiantes do serviço público de rádio e televisão, não podemos alienar nem, de forma alguma, desvalorizar. Como veem, esta intenção anunciada de ter a RTP2 sediada no Centro de Produção do Porto, a Academia RTP, e eu acrescentaria, e acho que é um ponto importante, a questão da formação, como é que vem a articulação, porque nós continuamos a achar o seguinte, pode-se reduzir e pode ser reduzido o quadro do pessoal da RTP. Agora, não se pode parar de investir na formação e na qualificação dos quadros da RTP. E isto é muito importante. Queria também, como Comissão de Trabalhadores, perguntar-vos qual a visão sobre esta matéria. E para terminar, Sr. Presidente, já vi que acendeu a luz, só uma nota de agradecimento. A questão do arquivo é uma questão que nos preocupa, é uma questão que tem a dimensão e a importância que aqui nos trouxeram e reafirmar que é uma questão que deve merecer o envolvimento de todas as forças parlamentares e que contarão connosco no desidrato desta defesa que é a defesa do património nacional, acima de tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra desde já para o Sr. Camilo Azevedo, faz favor. Ora bem, falou do Canal 2, mas é difícil nós reconhecermos o Canal 2 o que é. É evidente que o Canal 2, sendo um canal que é uma amostragem um bocadinho do cabo, precisa de aprovisionamento de programas. E não o tem tido. Em nosso entender, o Canal 2 precisa de ter uma visão própria. Por exemplo, nós discordamos desde o início que seja o mesmo diretor de programas, a mesma equipa a tratar dos vários canais. Isto é, aquilo precisa de uma visão personalizada. Mas, acima de tudo, vamos bater na mesma... É preciso financiamento. Isto é o canais internacionais também precisa de financiamento. O que sucede neste contrato é que o âmbito deste contrato exige mais meios financeiros. Por isso, este contrato não está adequado aos meios financeiros que existem. E ali só há uma solução. Ou corta na massa salarial ou corta nas grelhas. Por isso, o problema... a dimensão neste momento do problema é perceber exatamente qual é os objetivos de canal, isso que falou na rádio efetivamente dos perfis, dos canais, é preciso defini-los. Não pode haver um programa no 1 e depois passar para o 2 e depois passa em zigue-zague. Isso não é efetivamente. Nós achamos que mesmo na informação deveria ser concorrencial o ponto de vista dos vários canais e dos vários meios. É por isso que não concordamos com as redações de rádio e televisão juntas, porque achamos efetivamente que deve haver uma perspectiva diferente no serviço público de cada acontecimento. Isso é que enriquece. E essa é a nossa missão, é dar várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Nunca há só uma opinião sobre qualquer assunto. Depois, exatamente, agora falou do problema da formação, efetivamente, mas neste momento que nós temos uma sangria de pessoas a sair, uma destabilização constante neste momento este plano que saiu, o que está a sair, porque foi um plano gizado para as pessoas que acabaram de entrar saírem. Por isso, o que está a sair agora, ou que vão sair da empresa, são pessoas com muito pouco tempo de casa. Por isso, nós não entendemos, e a administração, como não fala connosco, não nos explicou qual era a estratégia dele de recursos humanos. O que eu sei é que, em termos de recursos humanos, no mapa do ano passado, houve trabalhadores que fizeram 500 horas extraordinárias. 500 horas. E em termos globais,
Nós temos, por exemplo, metade dos trabalhadores que têm a televisão belga. Por isso, este número dos trabalhadores, e isso eu acho que é falso. O que há é efetivamente um problema financeiro e de estratégia e de liderança na RTP. E esse é que urge resolver, porque estamos a falar, por exemplo, do Porto. Qual é a missão do Porto? Será a televisão de proximidade que é necessária? Que faça o complemento aos canais internacionais? Parece-nos que é um caminho. Mas para isso é preciso meios. Não podemos acabar com as delegações. E estamos a acabar com as delegações, seja nos Açores, seja no país. Por isso, há aqui tudo um assunto global que não nos é apontado. Efetivamente, é apresentado um contrato, mas é um contrato sem quantidade nem qualidade. Por isso não passa disso. Estamos a falar de 3 textos que não existem. Não existem naquela realidade. Isso é o que está a falar. E arranja-se aqui um órgão para toda a gente estar mais ou menos a discutir das personalidades, etc., que só vai criar a entropia dentro da empresa. Porque quem vai mandar é o delegado do Ministério das Finanças no Conselho de Administração, segundo a Lei de Dezembro, que é o que tem o porta-moedas. Era só isso, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do PCP. Senhora Deputada Carla Cruz tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os representantes da Comissão de Trabalhadores aqui presentes e dizer que, no fundamental, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Partido Comunista Português fazem uma leitura semelhante à vossa. Nós consideramos que o grande problema do Serviço Público de Rádio e Televisão é uma questão de financiamento. Nós dissemos, com o fim da indemnização compensatória, estávamos a pôr em causa o cumprimento do Serviço Público de Rádio e Televisão e nota-se, não é? O problema é o subfinanciamento que ao longo dos anos tem acontecido e que desembocou nisto, que vocês bem caracterizaram, o desinvestimento na formação. Hoje fala-se muito na formação, mas está-se a esquecer que há muitos anos se desinvestiu na formação dos quadros, na formação interna dos próprios quadros da RTP. Desinvestiu-se na melhoria, na inovação dos equipamentos, não é? Nós hoje sabemos que há equipamentos que estão completamente obsoletos, quer na rádio, quer na televisão. E, portanto, nós também consideramos que esta questão deste pacote legislativo é indissociável do contrato de concessão, desta proposta de contrato de concessão de serviço público. E nós entendemos que a redução da produção própria é uma machadada no serviço público e, portanto, também aquilo que nós gostaríamos aqui de questionar é qual é o vosso entendimento. Já entendemos qual é o vosso posicionamento sobre este Conselho Geral Independente, que permitam que eu vos diga que nós também temos muitas dúvidas de que ele seja verdadeiramente independente e que nós achamos que é uma capa sobre o pluralismo, a independência, mas que não é por aí. Nós, por exemplo, consideramos que a independência vem muito da questão do financiamento. E isso também é importante aqui dizer. Mas, relativamente ao contrato, eu gostaria que vocês nos dessem a vossa opinião sobre a questão da redução da produção própria, da produção interna, que está lá, quase que está resumido à informação e, portanto, nós achamos que o serviço público não pode ser só a questão da informação. Gostaria também de vos ouvir, e até porque falaram agora mesmo isso, do definhamento, para não dizer já a sentença de morte das delegações da RTP e da RDP, que não estamos só a falar da questão da indefinição. Várias vezes nós aqui questionamos a tutela sobre os Açores, os centros regionais e também o Porto, mas também a questão das delegações. Nós também, qual é efetivamente a visão? Nós consideramos que até para a
assunção do primado que tem feito a tutela da coesão territorial, da representatividade, da janela, não é? Das regiões, é preciso que estejam os profissionais, é preciso que nas regiões existam delegações. E nós aquilo que nós estamos a ver é exatamente o contrário. Ou, se não a encerrar, pelo menos a retirar os profissionais, a retirar meios para essa função. E depois, relativamente à questão, já aqui foi falado, a questão do Porto. Nós para o Porto já ouvimos de tudo. Já era o Serviço Internacional, é a RTP2, o que é que, no vosso entendimento, portanto, qual é a visão e a ponto estratégico? Nós consideramos que o Centro de Produção do Porto e do Norte tem e deve estar e deve ser, de facto, consolidado e fortalecido, mas também gostaria de vos ouvir sobre essa questão. E, finalmente, a questão da rádio. Nós também partilhamos desta visão de que a rádio tem vindo a ser subalternizada relativamente à televisão e tem, sobretudo, sido esquecida. A rádio tem sido esquecida, não só na questão do investimento que eu já aqui referi, mas também na importância no relevo. É verdade que nós ouvimos os grupos parlamentares da maioria falar que nós ligamos a antena e conseguimos saber o que é que a antena 1 dá, a antena 2 e a antena 3, mas a rádio é muito mais do que isso. Não é? E, portanto, também qual é o futuro? Porque nós consideramos que o futuro da rádio, neste modelo, nestas propostas, está completamente liquidado ou subalternizado, e também ouvir-vos sobre isso também gostaria de fazê-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Camila Azevedo tem a palavra. Ora bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Vou falar da rádio e de uma infraestrutura que a rádio tem, que é chamada emissores. A rádio tem uma rede de emissores do antigamente, muito bem colocada, e, efetivamente, nós não sabemos o que é que se pretende, ou adivinhamos o que se pretende fazer dos emissores da rádio, que eu pedia que os Srs. Deputados tivessem alguma reflexão sobre isso, porque é uma infraestrutura nacional absolutamente ímpar, que é toda a rede de emissores que poderá servir não só para a rádio, como nós já apresentamos a alguns grupos parlamentares, mas sim para a distribuição do sinal de televisão. É uma infraestrutura que deveria ser potenciada e defendida em termos de serviço público. É evidente que as delegações estão também sem uma missão clara, porque o que é preciso? Quando me pergunta sobre o Porto, o que nós gostaríamos de saber qual é a televisão que querem fazer e a rádio. E aí é que podemos pensar o Porto, porque os cenários que tivemos do Porto já foram todos. Já foi o 2, já foi o Internacional, foi um centro de produção. Neste momento nós não sabemos exatamente o que é que querem fazer do Porto em termos de futuro. Agora, há aqui uma realidade. É preciso financiamento para o Serviço de Estado de Televisão e Rádio. A saber, prioritário, arquivo. É preciso salvar o arquivo. Segundo, museologia. O acervo. Nós temos um acervo museológico, não tivemos guerras, por isso imaginam, o Museu da Rádio e da Televisão tem peças valiosíssimas em termos internacionais. É preciso defender isso. E não é uma empresa que tem de defender, é uma coisa de Estado. Há obrigações que também são do Estado, os canais internacionais. Isto é, os canais internacionais precisam também de investimento. Nós temos uma rede de emissores em África, é preciso mantê-los. Por isso, há aqui uma zona já que é preciso um financiamento de Estado e que esta lei descura, ou deixando alguém que paga uma taxa, que é o CAV, exatamente que pague a televisão em África e nos outros países e os satélites. Por isso, é urgente, neste momento, definir exatamente essa parte do financiamento. Quanto aos equipamentos obsoletos, nós temos equipamentos obsoletos, mas mesmo estes equipamentos obsoletos, neste momento, a ferramenta da RTP vai ser entregue a empresas que vão entrar. Por isso, se estes equipamentos obsoletos funcionam, é exatamente devido à dedicação
gigantesca das pessoas da manutenção, que conseguem intergeracional de tecnologia manter aquela sucata a funcionar. Por isso, neste momento, quando falavam de externalizá-los, para nós é exatamente aquilo que vai deixar de funcionar. E por isso, nós somos perfeitamente contra a entrega da ferramenta a empresas de fora para tratarem. Eu estou a falar de carros exteriores de 98, Srs. Deputados. Estamos a falar de donas Elviras tecnológicas. Não estamos a falar de coisas novas. Por isso, é urgente perceber que é uma empresa muito frágil e que não é fácil geri-la como uma empresa normal. E por isso, é necessário financiamento e é necessário cuidado com a RTP. E isso não tem existido. Muito obrigado. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Cecília Honório tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Comissão de Trabalhadores da RTP, saudando-os também pela resistência destes últimos anos, reconhecendo que ela é importante num quadro de desnorte e de falta de rumo para a RTP e para os seus profissionais. E deixo apenas algumas questões, até por subscrever boa parte das preocupações que aqui trouxeram, nomeadamente quando colocam à cabeça o problema do subfinanciamento. E como toda a arquitetura de problemas vai ter o problema central do subfinanciamento. Não sei se acompanharam as versões do Sr. Ministro e do Presidente do Conselho de Administração relativamente à definição da CAV, quem fez o quê, quem definiu o quê. Em todo o caso, o registro está aqui feito. Este modelo de financiamento não está ajustado ao contrato de concessão e à missão e às obrigações que o mesmo define. Mas sabem qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, sobre o fim da indemnização compensatória, mas quero perguntar-vos se perspectivam alguma alternativa quando dizem é preciso clarificar relativamente aos canais internacionais qual é o modelo de financiamento. Se o mesmo deveria ser feito através da CAV ou se os espectadores que não veem, porventura, estes canais deveriam ser, em nome da dita transparência, libertos desta obrigação, ou se seria por via do Orçamento de Estado, nomeadamente por via do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se perspectivam uma alternativa à questão do financiamento dos canais internacionais. Mais importante, se bem que o modelo de financiamento não esteja ajustado objetivamente ao contrato de concessão, acho que esta apreciação é a apreciação de fundo e muito razoável. É certo que, nomeadamente na cláusula 19ª, é prevista uma transfiguração da missão e da identidade atual da RTP, enfim, com a perspectiva do fim dos documentários, dos programas culturais e com o esfumar dos centros de produção e dos compromissos de produção interna da RTP. Queria ouvi-los mais sobre esta questão, em articulação com a dita externalização. E em articulação com a sangria de profissionais da RTP. Ouvi-o comentar este novo plano de saídas. Eu não sei se nos querem dizer mais sobre o que é exatamente este novo plano de saídas, mas há uma denúncia insistente de que a RTP tem perdido os seus melhores quadros, os mais qualificados e os mais experientes, e talvez nos possam deixar informação mais clara sobre quantos saíram, o que é que saiu, o que é que implica, quais são os custos desta perda de profissionais e o que é que ouvem dizer sobre outros planos de saída ou outras políticas em termos de redução ou da massa salarial ou do número de trabalhadores. Quanto ao modelo de governança, temos ouvido já muitas opiniões e pareceres, enfim, que nos deixam algumas preocupações. Não vou dissertar sobre a importação do modelo. O que vos deixo é a questão relativa à possibilidade ou não de entenderem que este Conselho Geral Independente pode fazer, digamos, pode ter algum papel de travão relativamente a um órgão sobre o qual vocês, com vossa licença, nos deixaram aqui uma imagem
de que este órgão ou vive com lei própria ou fora da lei. Não sei se depende dos dias, esta imagem é ajustada, mas a pergunta objetiva é se entendem que o Conselho Geral Independente pode ser, de facto, um órgão de contrabalanço relativamente ao modelo atual do Conselho de Administração da RTP. Se tem alguma expectativa positiva sobre este aspecto, ou se o emaranhado de competências que estão previstas neste organigrama tão difícil de desenho não vos permite chegar a essa conclusão. E, no fundo, se entendem que este Conselho Geral Independente pode ser, de facto, independente, quando se reconhece o papel do membro, enfim, sob a alçada da tutela das finanças e quando se reconhece que o próprio contrato de concessão também consagra no seu artigo 28º que cabe aos membros que têm a área das finanças e da comunicação social aprovar documentos estratégicos, não é? Como o plano de investimentos, o plano de atividades e o próprio orçamento da RTP. E, portanto, se esta questão da governança vos dá alguma perspectiva de reequilibrar os poderes atuais ou, mais uma vez, se, digamos, o conflito e a tensão nesta rede de novos poderes não vos deixa grande otimismo. E, finalmente, relativamente à questão do arquivo e à preocupação que aqui deixaram, perguntar, é sobretudo uma questão de falta de visão, de falta de política, de falta de estratégia, ou é mesmo uma questão de falta de dinheiro para garantir uma visão ajustada ao futuro do arquivo? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Camilo Azevedo, faz favor. Sobre o arquivo, posso dizer que é tudo isso. Isto é, e não é agora. Agora é que entramos em ruptura de armazenamento e, neste momento, é uma questão que urge, efetivamente, tomar uma medida que resolva o guardar-se os acontecimentos de hoje, que neste momento não há espaço onde guardar. Sobre o contrato, poderei dizer o seguinte: uma das coisas que está neste contrato é que em relação à RTP2 não há nem quantidades nem qualidades para se verificar. Isto é uma questão de princípios, por isso é urgente em qualquer contrato ter essas premissas. Depois, há outra coisa. Sobre este Conselho Geral Independente não vai fiscalizar o contrato. Ora bem, o contrato será, vá lá, a tabuada que rege tudo. Então o Conselho Geral deu uma estratégia e depois não fiscaliza o dia-a-dia. Por isso, é outra das competências que o Conselho Geral tem e que não tem na lei, é que deverá fiscalizar o próprio contrato, porque o contrato precisa de ser sindicado e que não tem sido. Agora, sobre os equipamentos obsoletos, eu acho que os seus deputados de vez em quando veem o telejornal. E ao ver o telejornal, o plano do telejornal, sabem quantos anos a Câmara que dá o primeiro plano do telejornal, por isso é o plano mais importante que tem, é uma Câmara de 98. 4x3, por isso o 16x9 não existe, que é aquela dimensão. Por isso, aquela Câmara é obsoleta, já não tem peças. Ora bem, com o agravante agora dos técnicos de manutenção, ou ter rescindido, ou estarem num estado de nós nem sabemos o futuro para a empresa. Por isso, é preciso ver que o plano principal do dia, que é o plano do telejornal, é feito com uma Câmara de 98, que já devia ter sido substituída há muito, como imaginam. E que objetiva, eu há dias fui à banca do técnico da manutenção que estava a tratar das objetivas e perguntei-lhe, essa objetiva é que está a fazer o telejornal porque já não há mais nenhuma, estava variada, uma objetiva. Por isso, o estado, neste momento, da RTP é este. Por isso, é urgente um plano de financiamento, um plano de equipamentos para a empresa. E é preciso um plano geral para saber qual é o perfil dos canais. O que é que se quer fazer?
Isso é uma definição, como diz a lei, o serviço de programas, que é um assunto perverso. Um novo canal tem de ser o Governo a achar se existe ou não o canal. Então é tão independente e o haver um programa tem de ser o próprio a tutela a defini-lo. Isso é outra contradição exatamente aqui neste serviço. Por isso, neste momento, a formação. Mas que formação se não há equipamento recente? Isto é, uma formação teórica para não existir. Por isso, quer dizer, o que urge, e daí a dificuldade, que eu percebo para o Ministro e para toda a gente, porque isto é uma empresa absolutamente complexa. Mas o que nós precisávamos também não é só de financiamento, é uma liderança que perceba o que está a fazer. E neste momento temos uma liderança que não percebe nada do que está a fazer. Por isso, isso é um problema. Será o Conselho Geral Independente, das pessoas que têm de ser fora até da área, que vai perceber uma coisa que é absolutamente complexa? É absolutamente complexa que vai fazer isso. Nós temos muitas dúvidas do interesse que tem este Conselho Geral Independente, além de ser uma zona que lançou esta discussão durante 5 meses, sob uma serenidade que não existe, mas, entretanto, o que nós sabemos é que a empresa está a definhar todos os dias por falta de financiamento e falta de pensamento, que também é o que existe na empresa. E isso é o que era necessário que o poder político nos desse, era exatamente um rumo, um projeto para a RTP. Muito obrigado. Vamos agora começar a segunda ronda. Dou a palavra de novo à Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira. Os senhores agora só respondem no final, portanto, depois de corrermos todos os grupos parlamentares. Obrigada, tem a palavra, faz favor. Apesar do Sr. Presidente ter referido, e muito bem, que os deputados não estão aqui para responder às perguntas, eu terei todo o gosto em responder à questão que foi levantada com o arquivo, até porque é uma questão que também para o PSD é uma questão sensível. Mas gostaria de referir que a questão do arquivo não é uma questão de gestão, não é uma questão de lei, mas é também uma questão política. É uma questão política porque se trata do arquivo da história do país e daí o interesse de serviço público. Aliás, o PSD está muito sensível a esta questão e tanto assim que após a reunião com a Comissão de Trabalhadores da RTP transmitiu as preocupações que nos manifestaram ao Ministro da Tutela, que ficou igualmente sensibilizado e prometeu para breve uma solução. Portanto, sobre isto estamos de acordo com as preocupações que vocês aqui manifestaram. Reforço também porque algumas dúvidas ainda subsistem quanto à independência do Conselho Geral Independente e quem o supervisiona. Gostaria aqui de garantir que o Estado não se demite das suas obrigações, antes criar as condições apropriadas para que a supervisão se faça sem o risco de governamentalização, eliminando assim a permanente suspeita de interferência política. Reitero que o Conselho Geral de Independência não responde perante o Governo, responde perante a Assembleia da República e isto já está plasmado na lei no seu artigo 5º.2, que passo a citar. Os membros do Conselho Geral Independente, os membros do Conselho de Administração e os responsáveis máximos pela programação e informação dos serviços de programas da sociedade, bem como os provedores do ouvinte e do telespectador, estão sujeitos a uma audição anual na Assembleia da República. Aqui poderemos discutir a periodicidade com que esta supervisão se pode fazer e estaremos abertos a isso. Mas ela está aqui garantida. Penso que das questões que nos foram colocadas terminava só agradecendo os contributos que aqui nos deixaram e que nós agradecemos e deixamos também a garantia de que faremos chegar a quem de direito as vossas preocupações e que procuraremos encontrar as melhores soluções para a RTP, que é de todos nós. Obrigada. Muito obrigado e passamos agora ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência também do que nos deram nota e retomando esta temática que acaba por ser talvez a mais importante na alteração legislativa, que é do Conselho Geral Independente, e um bocadinho também agora na sequência da intervenção da Sra. Deputada, de facto a questão que se coloca é não só se a audiência anual é suficiente, mas verdadeiramente se uma mera audiência anual corresponde efetivamente à prestação de contas. Ou seja, parece-nos que há aqui
pela presença, e mais uma vez a norma em causa refere que todas estas entidades vêm prestar contas à Assembleia da República. A questão fundamental, eu acho, e achamos que é montante, é como é que elas se articulam entre si e qual é que é a relação, se quisermos, de hierarquia entre elas e quem é que de facto é responsável pela fixação de orientações estratégicas. Porque se também consultarmos não só esta proposta de lei, mas o diploma que tem com ela ser articulado, que é o regime do setor empresarial do Estado, que determina que no que respeita às condições financeiras e às questões de sustentabilidade de longo e médio prazo da empresa, há um representante designado diretamente pelo Ministério das Finanças. Efetivamente, há aqui um desviar do enfoque principal da atenção da gestão da empresa para uma entidade que não é nenhuma destas, que vem aqui prestar contas e que também, aparentemente, é aquela que tem poder de veto perante as demais. Portanto, acabamos por recentrar isto naquilo que, da nossa perspectiva, continua a ser o mais importante. Como é que se garante sustentabilidade para o Serviço Público de Rádio e Televisão? Assegurando que tem financiamento adequado para manter os postos de trabalho, para assegurar a produção interna e também dinamização do mercado audiovisual, para permitir que a rede exista à escala nacional e, para isso, evidentemente, é necessária a disponibilização dos meios financeiros adequados, que é aquilo que continuamos sem encontrar na proposta que temos pela frente. Eu queria, aproveitava também e regressava uma vez mais à questão do arquivo. Enfim, há pouco eu coloquei a questão e reformulo-a no sentido de face ao facto de termos perante nós a possibilidade de introduzir na lei e no contrato de concessão, ou pelo menos recomendar que seja incluído no contrato de concessão esse aspecto, se valerá a pena. Bem sabemos que o importante é a efetivação e o cumprimento da lei, mas de facto se isso não seria um sinal importante e estruturante que pudesse passar a constar das missões de serviço público a desempenhar pelo Serviço Público de Rádio e Televisão, não só aquelas que já têm, mas as que dizem respeito ao património histórico e em particular ao património audiovisual que está à sua guarda. E portanto, insisto só nesta questão, porque nos parece que, havendo essa oportunidade, e obviamente que ela não garante o cumprimento desta missão, mas pelo menos que ela passe a constar expressamente, parece-nos particularmente positivo. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Almeida, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. A mim parece-me que esta Casa continuará sempre a fiscalizar, naturalmente, o Conselho Geral, independente, porque, desde logo, prevê-se na lei que serão ouvidos aqui na Assembleia da República obrigatoriamente. Pelo menos de forma anual, mas acho que sempre que esta Comissão entenda que os deve ouvir, ninguém se há de negar, não é? Sempre que esta Comissão queira, certamente também poderá, e não se demitirá naturalmente desse poder de fiscalização. Depois, perguntar desde logo se concordam ou não com o fim da indemnização compensatória, porque realmente esse problema do financiamento parece ser uma pedra de toque. E é uma pedra de toque que coloca uma diferença de visão, realmente. Salvo alguns ajustamentos sempre possíveis, não deve ser o financiamento a adequar-se à RTP, mas a RTP a adequar-se ao financiamento disponível. E, por intermédio do financiamento pela CAV, garante-se, de certeza absoluta, maior transparência nos números, uma responsabilização, obviamente, do serviço público, mais independência e maior controle dos cidadãos. Portanto, a RTP tem de se adequar, não sei se concordam ou não, ao financiamento existente, que é aquele que é disponibilizado pelos portugueses, todos os meses. Esta é uma alteração enorme, que acreditamos que vai beneficiar o serviço público de rádio e televisão. E é, sem dúvida alguma, uma adequação à realidade. E aos tempos que correm. Nesta transparência, estou certo também que os portugueses, não sei se concordam ou não, vão estabelecer uma nova relação com a própria televisão e a rádio, com o novo serviço, pois acredito que com ele se hão de identificar mais. Por último, e espero que, tal como nós, considerem positiva a inclusão de um representante dos trabalhadores no Conselho da Opinião da RTP. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora dou a palavra à sua deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós, chegando aqui, está claro, não é, que as opções que têm sido feitas ao longo dos anos e por sucessivos governos é que levaram a que a RTP chegasse onde chegou, não é? E é indesmentível
esta associação, esta relação e a importância do financiamento. Porque pode-se falar da transparência através da CAV. É falacioso, porque as transferências por via do Orçamento de Estado também são transparentes. Essa é a questão que é central. É que nós estamos aqui a colocar uma capa de que as transferências por via, que são as da indemnização compensatória por via de transferências do Orçamento de Estado, não são transparentes. São transparentes. Agora, é importante que se assuma que não é esse a visão, não tem sido esse, porque quando se retirou o financiamento por via do Orçamento de Estado, foi uma forma que o Governo encontrou para se desresponsabilizar pela assunção do Serviço Público de Rádio e Televisão. É isto que eu acho que é importante que fique claro. E, portanto, não se pode utilizar este jargão da transparência para se omitir o desígnio, porque nós não podemos esquecer que, ao longo destes 2 anos, o Serviço Público de Rádio e Televisão esteve em indefinição. Era para privatizar, era para concessionar, e agora encontrou-se esta estratégia, que foi uma forma de baralhar para tudo manter-se na mesma, que é o não cumprimento do Serviço Público de Rádio e Televisão. E colocaram aqui a questão, e muitas outras, mas colocar aqui uma questão que de facto é importante. A questão do arquivo é uma questão que é importante e que tem que ser trabalhada e que tem que ser preservada e que tem que ser defendida. Ora, essa defesa só pode também ser feita com aquilo que disseram aqui, com financiamento, porque se não há espaço, se não há... É preciso investir para se criar as condições para que o arquivo seja preservado, porque dizer que é muito importante, que é a nossa memória, mas depois nada se fazer, não se alocar os recursos, são palavras ocas. E, portanto, aquilo de facto que tem que ser feito é o que é que nós queremos para o serviço público e dotar o serviço público de meios materiais e humanos, porque esta questão das saídas dos profissionais, e temos ouvido aqui coisas disparatadas de comparar o número de profissionais do serviço público com os serviços privados, é completamente patético, se me permitem a expressão, porque as obrigações de serviço público são muito para além daquelas que têm os serviços privados. E, portanto, hoje dizer que saem os trabalhadores, vão-se recrutar outros, é mentira, porque aquilo que se está a fazer é substituir profissionais que têm um historial, que têm capacidade, que têm provas dadas, por empresas, por externalização, e está-se a perder um know-how importantíssimo para um trabalho que tem que ser feito. Relativamente à questão do TDT, nós não dissemos, mas como também é subejamente conhecida a nossa posição, nós somos favoráveis ao aumento da TDT e pensamos que este também deve ser o caminho e deve ser por aí que deve ser feito, porque perdeu-se muito tempo, está-se a perder muito tempo na tomada desta decisão. E, mais uma vez, agradecer-vos os vossos contributos e o vosso trabalho em defesa do Serviço Público de Rádio e Televisão. Muito obrigado. E agora a palavra passa ao deputado Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, com sua licença, eu entendo que esta sinopse do CDS sobre a questão de financiamento é bastante inspiradora. Ou seja, corta-se no financiamento e a RTP que se adapte. Eu até era capaz de colocar a questão qual é a CAV de que está a falar, se é a CAV decidida, se é do Ministro, se é do Presidente do Conselho de Administração, se é recomendada internacionalmente, mas acho que esta discussão, para ter alguma seriedade, não pode esquecer nem um modelo que é redefinido, redesenhado pela proposta de contrato de concessão, e essa é a discussão, é se o modelo de financiamento é ajustado a esta proposta de contrato de concessão, e não pode esquecer, por maioria de razão, o próprio comando constitucional quanto aos compromissos do Estado. E nós voltamos sempre um pouco ao princípio nesta discussão,
é qual é o modelo de serviço público, qual é o desenho da missão da RTP que está sobre a mesa, que é a questão de fundo. E neste sentido, deixar apenas duas dúvidas nesta parte final. Em primeiro lugar, tentar esclarecer convosco, acho que nos deixaram aqui a ideia, é preciso menos lei e mais projeto e mais liderança. Preocupam-nos muito menos as leis do que a definição de um projeto e uma liderança consistente. E disseram qualquer coisa, mais ou menos isto, estou a citar de cor, uma liderança que atualmente não sabe bem o que é que está a fazer. E eu quero voltar a esta questão, sabe ou não sabe o que está a fazer? Ou seja, havendo aqui algum conflito entre as propostas de lei que têm a ver com o modelo de governança e com os estatutos e com o próprio contrato de concessão, que alvitra a possibilidade de terem sido feitos por mãos diferentes, a atual liderança sabe ou não sabe o que está a fazer e bem, quando aceita o fim ou a diluição dos compromissos de produção interna da RTP e a aposta na externalização. E sabe ou não sabe muito bem o que é que está a fazer quando o modelo que está montado neste novo contrato de concessão aproxima ou tende a aproximar cada vez mais, e às vezes de uma forma, do nosso ponto de vista, bastante mesquinha, a RTP daquilo que deve ser o perfil das operadoras privadas. E, portanto, vos deixo esta pergunta, se a liderança atual, face a esta revisão tão profunda do papel da RTP, no fundo está a desempenhar aquilo que está no programa. E se nos querem também deixar uma ideia mais clara da denúncia que aqui deixaram, da saída dos profissionais mais qualificados da RTP e de alguma perspectiva que tenham de futuro para os trabalhadores da RTP. Sr. Camilo Azevedo, tem agora a palavra para uma resposta global, faz favor. Eu não disse os mais qualificados, alguns dos mais qualificados, é um bocadinho diferente. De qualquer forma, Srs. Deputados, o Sr. Deputado, o financiamento tornou a RTP agora mais comercial. É nosso entender que o serviço público deve estar noutro campeonato. E o que sucedeu neste momento, e se pode ver atualmente, até nas grelhas atuais, está mais comercial, subiu as audiências, fez mais concessões, está a prejudicar neste momento a RTP, o setor comercial, isto é, a TVI e a SIC. Foi o que conseguiram com este tipo de financiamento. Isto é, neste momento, a televisão torna-se mais comercial e houve alguns meios, porque como não havia dinheiro suficiente, a parte comercial cresceu dentro da empresa. Inclusivamente, algumas estações de rádio, como a A3, começaram a ter uns patrocínios comerciais que nunca teve a Antena. Por isso, há aqui, de facto, um comportamento que distorce completamente as ideias que, por exemplo, o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado Paulo Almeida, porque, efetivamente, o orçamento disponível é o que se quiser, porque se eu fizer uma televisão mais comercial, então ainda preciso de menos orçamento disponível e estou a distorcer o mercado. Por isso, o que se provocou já, neste momento, foi exatamente distorcer o mercado com isto. Isto foi o que sucedeu até este momento e vai continuar. E nós vamos assistir à reação da SIC e da TVI em relação a isso. O que nós, trabalhadores, queremos é que a nossa programação seja diferenciada dos serviços comerciais. Queremos que o contrato assegure isto. Queremos que o contrato assegure a quantidade e a qualidade. Queremos que a produção interna continue. Nós não queremos que a RTP seja apenas uma agência, uma central de compras. Porque isso também não é suficiente nem para o setor. Porque o papel regulador na produção é feito exatamente se a RTP tiver produção própria. Nós somos contra entregar a ferramenta, mesmo obsoleta, assim, salto. Isto estão-se a passar neste momento coisas e a distorção que sucedeu no momento foi essa, em termos de termos uma televisão mais comercial, onde devíamos ter uma televisão mais de serviço público.
Depois, é evidente que eu concordo efetivamente que a lei garanta exatamente um conceito de arquivo avançado, porque há uma grande diferença entre um arquivo de serviço público e, por exemplo, o das outras televisões, que têm um arquivo para manterem a informação. Nós teremos de ter outra obrigação. E outra obrigação que se fala agora tecnologicamente é capacidade de armazém, de catalogação, ciências documentais a sério. É urgente isso. E a RTP não tem, e mais, não tem dinheiro para isso. É urgente, por exemplo, reforçar os quadros no arquivo, em catalogação e arquivo. Por isso, é preciso perceber que o arquivo é uma obrigação igual, como eu já falei, da Torre Tombo, da Biblioteca Nacional, porque será a memória do futuro. E isso, neste momento, entrou em ruptura. Entrou em ruptura o arrumar os arquivos cotidianos. Por isso, isto é uma coisa urgente, não é uma coisa para sair vendo. É uma coisa urgente que eu deixo aqui. Quanto à indenização compensatória, tiveram a falar da indenização compensatória. O que nos interessa é que há obrigações de Estado que têm de ser pagas pelo Estado. Se tem o nome de indenização, o que é, isso é uma questão de maquilhagem. Agora, as questões de semântica é isso. Agora, as obrigações de Estado têm de ser pagas pelo Estado, porque senão é o que está a suceder agora. A RTP é obrigada a infletir no comercial e a prejudicar os outros canais, que é o que está a suceder neste momento. Por isso, a sua programação, etc. Por isso, evidentemente, é um dos problemas que nós vemos já em poucos meses, já se viu essa inflexão e toda a gente pode ver isso em casa. Por isso, neste momento, o plano de orçamento da RTP falhou no seu objetivo, porque tem este efeito perverso. E isso, as responsabilidades disso é exatamente por não assumirem que é uma obrigação de Estado no financiamento. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ora bem, como houve aqui uma grande identidade de posições entre a Comissão de Trabalhadores e, nomeadamente, alguns grupos parlamentares, eu não encontro muitas perguntas que tenham ficado sem resposta. No entanto, há aqui uma dúvida que eu tenho, e provavelmente eu tomei mal nota, mas, enfim, existe o registro videográfico da nossa audição, mas eu tomei aqui nota de que, a certa altura, o Sr. Camilo Azevedo referiu que os funcionários que têm saído ao abrigo deste acordo de rescisão voluntária, que são sobretudo funcionários com pouco tempo de casa. Não é? Não, é na última oferta, entre aspas, que houve aos trabalhadores, beneficiariam mais pessoas que tivessem pouco tempo de casa. Mas é só só nesta última. É que isso aparentemente poderia jogar em contradição com a questão de que têm saído profissionais muito experientes. Não, isso já saíram alguns. Já saíram. Mas esta última leva é que... É a última tentativa, porque o mercado das pessoas que possam estar interessadas em sair e em aceitar, está a diminuir. Mas há aqui uma coisa importante, que é há uma coisa importante, que é o aspecto da formação, ou seja, há pessoas que têm 5, 6 anos que a empresa apostou nelas, e as pessoas criaram, tiveram pretensões a fazer mais e melhor dentro da própria empresa e que neste momento, devido a essas condições oferecidas e o estado geral da empresa, vão-se embora, preferem-se ir embora. Então andámos a investir 5, 6 anos, 7, 8 em mão de obra qualificada que neste momento a RTP não irá usufruir. Não sei se estou a fazer entender. Isto é grave para o futuro, porque eram essas gerações. Por exemplo, tem aqui presente 2 elementos que são do penúltimo curso de operação da RTP. Eu já tenho 25 anos de RTP, ele tem também 21 anos de RTP. Portanto, repare, somos o penúltimo curso de operadores de televisão e existiu dessa data até hoje um total de investimento na parte mais técnica operacional da casa. E agora o que acontece? Entram indivíduos com 5, 10 anos nas áreas de informática ou nas áreas de manutenção que a RTP dá-lhes formação e depois de vez tirar dividendos dessas mesmas pessoas, não. Elas vão-se embora. Incentiva a sair. Incentiva a sair. Havia aqui uma última questão que era esta. Em relação ao serviço público, qual é a vossa opinião sobre o facto de RTP2
não concentrarem agora neste novo modelo o exclusivo do serviço público, mas disso estar distribuído, portanto, pelos outros canais. Qual é a vossa posição sobre essa concentração das obrigações de serviço público apenas num canal ou distribuído por vários canais? Isto é, há um conceito, o prime time é limitado. E há vários públicos, por isso é evidente que o serviço público tem de estar em vários canais. O que sucede neste momento é que nós achamos que o perfil de canal, cada canal tem de ter cada cabeça, se você entende. Por isso não concordamos com esta circulação dos programas de copy-paste. Isto é, sai de um programa, vai para outro para encher e volta, etc. Isto é, são programas feitos. Porque um programa feito para o Canal 2 tem outro ritmo, outro tempo, outra forma de fazer, que não é o mesmo perfil do Canal 1. Por isso não se pode andar. O mesmo deveria ser na própria informação. Isto é, por exemplo, uma informação do Canal 2 deveria ser uma informação mais lenta, diferente, o ponto de vista. E isso era enriquecedor. Não é só modificar o cenário e o pivô e as notícias serem as mesmas e os textos as mesmas. Não é isso. Devia ser um ponto de vista diferente para cada canal. A alternativa que se fala, que a lei fala, é essa, e ser complementar, que são as duas funções do serviço público. E isso não está a ser posto em causa, porque ao fim e ao cabo está-se a driblar, a passar um conteúdo de um canal, depois passa a passar 2 horas no outro, depois vai à África e dá uma voltinha, depois volta acima e, efetivamente, é só o chamado horror ao vazio e o princípio da inércia. Não é isso. Serviço público não é inércia. É cada canal, cada minuto é precioso. E há um princípio em televisão. A emissão foi boa hoje, amanhã tem de ser melhor. E esse princípio fugiu da Marcelo Gomes da Costa. Fugiu. E, neste momento, é isso que é necessário que volte. É esse princípio e, para isso, é necessário o financiamento adequado. Porque senão não haverá. Muito obrigado pela vossa presença aqui, pelos vossos esclarecimentos. Dou então por terminada esta audição. Até à próxima.